nós temos aprendido nesses últimos domingos que o maior exemplo que nós temos, o maior testemunho que nós temos, e a referência para a nossa vida, para viver esse mundo louco, conturbado, injusto, é o exemplo de vida de Jesus Cristo. E nos últimos 3 domingos, nós falamos sobre como enfrentar algumas situações que Satanás tenta lançar sobre a nossa vida e que tentam nos tirar dos planos de Deus. Ouvimos que Deus tem planos, Deus tem projetos, Deus dá meios para que esses planos se cumpram, mas ao mesmo tempo Satanás está trabalhando diuturnamente para entristecer, para roubar, para matar, para destruir e para tentar tirar você dos planos de Deus. E nessas últimas 3 mensagens nós aprendemos sobre como enfrentar a sedução, como enfrentar a opressão e como enfrentar o desânimo. Mas o que eu quero falar a você nessa noite, fechando essa série de mensagens, é sobre o ponto final dessa história. Porque opressões, seduções e desânimo são coisas que vão fazer parte da nossa caminhada e da nossa vida. Mas a questão é, e depois que nós vencemos a opressão? E depois que você vence o desânimo? E depois que você vence a tentação? Que atitudes práticas você deve ter para se manter equilibrado, para enfrentar os problemas e, apesar dos problemas, manter o seu coração alegre? Qual é o segredo? Qual é o caminho? Quais são as atitudes que um cristão deve ter para que, apesar do desânimo, apesar da tentação, apesar da opressão, apesar das situações dessa vida, você possa manter o equilíbrio para continuar caminhando, você possa manter o equilíbrio suficiente para continuar enfrentando essas circunstâncias e não deixar que essas circunstâncias roubem a alegria do seu coração. Pensando nisso, eu quero refletir com você nessa noite sobre segredos para experimentar alegria permanente. Segredos para experimentar alegria permanente. O que é que a Bíblia nos ensina? O que é que o próprio Jesus nos ensina para aprendermos a experimentar alegria permanente? Para isso eu peço que você abra a sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 3. Eu quero ler com você apenas 2 versículos. Colossenses 3, versos 1 e 2. Diz assim o texto: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Vou ler de novo. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Que Deus possa abençoar a sua palavra, o Espírito do Senhor possa aplicá-la ao meu e ao seu coração. Esse texto começa com uma expressão que não está aí por acaso. Ela começa com a expressão portanto. Ou seja, Paulo está concluindo alguma coisa. Paulo, depois de ter ensinado ou ter colocado algumas questões para aquelas pessoas, ele vai concluir, ele vai colocar questões práticas. Essa palavra liga a seção doutrinária da carta aos Colossenses com a seção prática. É como se Paulo dissesse: olha, eu passei toda a teoria para vocês, eu mostrei para vocês o caminho das pedras, eu mostrei para vocês o que deve ser feito, agora eu vou ensinar a vocês como colocar isso na prática, como colocar isso na vida real. É interessante que as declarações desse texto são ordens, estão no imperativo. É interessante que ele diz assim: olha, procurem, mantenham. Ele dá 2 ordens, e essas declarações do imperativo indicam que o crente deve fazer isso em consequência de ter uma experiência pessoal com Jesus. Porque ele diz: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo. Ou seja, a primeira coisa que Paulo diz aqui, que eu quero deixar claro para você nessa noite, é que se você não tem uma experiência com Cristo ressurreto, se você não tem uma experiência pessoal com Jesus, se você não convidou Jesus para ser o Senhor e o Salvador da sua vida, qualquer outra coisa que você faça pode até te ajudar,
mas não vai resolver o seu problema. Não vai ser capaz de produzir alegria permanente no seu coração. Paulo parte do pressuposto que as pessoas que o ouviam ou que liam a sua carta já tinham tido uma experiência pessoal com Jesus. Então eu quero começar esse sermão de uma maneira inversa de como normalmente ele é pregado. Geralmente os sermões são pregados e no final se faz um convite para a pessoa aceitar Jesus. Eu quero começar de uma maneira diferente. Eu quero dizer para você nessa noite que a primeira decisão que você precisa tomar nessa noite, caso você ainda não tenha tomado, é entregar a sua vida a Jesus, reconhecer Jesus como Senhor e como Salvador da sua vida, da história e de tudo que te cerca. É preciso que você reconheça que só Ele pode mudar a sua história, só Ele pode perdoar os seus pecados, só Ele pode te dar alegria permanente, só Ele pode dar sentido para a sua vida. Porque o Paulo diz, olha, eu vou entrar na parte prática, mas se Jesus não é o Senhor da sua vida, vai ser difícil colocar essas coisas em prática, vai ser difícil viver dessa maneira, vai ser mais difícil você conseguir experimentar essa alegria permanente. E a primeira pergunta que eu faço para você nessa noite é a seguinte: Jesus já é Senhor da sua vida? Jesus já é o Senhor de tudo que você é, de tudo que você tem. Que lugar Jesus ocupa na tua história? Que lugar Jesus ocupa no teu coração? Que lugar Jesus ocupa na tua agenda? Que lugar Jesus ocupa nos dias da tua semana? Que lugar Jesus ocupa no teu casamento, no teu relacionamento familiar? Que lugar Jesus ocupa nas tuas dores, nos teus problemas? O apóstolo Paulo vai dizer, olha, o ponto de partida para ter alegria permanente é ter a consciência de que você morreu por uma vida sem Jesus, que a vida sem Jesus é morte, que a vida sem Jesus não faz sentido, que a vida sem Jesus não pode haver alegria permanente numa vida sem Jesus. Ele diz, então, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, e aí ele dá uma dica, ele dá um conselho, mais do que isso, ele dá uma ordem. Ele diz, olha, fixem o coração ou a mente nas coisas do alto. Se Jesus é o Senhor da vida de vocês, se Jesus é o Senhor, ou pelo menos você deseja que Ele seja, se você não tomou essa decisão, daqui a pouco eu vou te dar a oportunidade para que você manifeste publicamente isso. Talvez hoje a primeira decisão que você tenha que tomar seja entregar a sua vida a Jesus e declará-lo como o Senhor da sua vida. Você precisa fazer isso. A partir disso, então, você pode prestar atenção e eu tenho certeza que isso aqui vai funcionar para você. Porque o Paulo vai dizer, olha, se Jesus é o Senhor da sua vida, fixe a sua mente, o seu coração nas coisas do alto. Aí talvez você esteja se perguntando, por que o alto? Que alto é esse? E que coisas do alto são essas? Eu quero então compartilhar com você o que Paulo está querendo dizer. Paulo, em primeiro lugar, diz assim, olha, procurem as coisas que são do alto. Que lugar alto é esse? Olha aí no seu texto, o primeiro versículo que nós lemos, versículo 1. Procurem as coisas que são do alto. Por que o alto? Porque esse alto é o quê? É o lugar aonde? Onde Cristo está sentado à direita de Deus. É interessante que Paulo, na verdade, está fazendo uma citação do livro de Salmos. Ele está citando o Salmo 110, versículo 1, quando o salmista diz assim, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, né? Ele está falando, Deus disse para Jesus, o salmista está dizendo, senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Esse Salmo 110 é o salmo mais profético que existe de todos os salmos, ou seja, Davi falando centenas de anos antes de Jesus vir ao mundo, ele está falando acerca de Jesus e falando acerca do que ia acontecer com Jesus, que ele ia ser coroado pelo Pai, e Deus o Pai ia colocar Jesus o Filho ao seu lado, recebendo todo o poder e toda a autoridade. E não por acaso Jesus estava, o texto diz, à direita de Deus. Por quê? Se você gosta de filmes medievais, ou mesmo se você conhece o protocolo, sempre que existe uma autoridade, qualquer cerimônia pública, qualquer tipo de cerimônia, se você quer saber quem são as pessoas que têm maior honra diante daquela autoridade, são as pessoas que estão à direita dela.
Essa é uma questão protocolar desde sempre. Se você for observar nos filmes medievais, ao lado do rei, a rainha sempre está ao lado direito do rei. Essa é uma questão histórica. Por isso que Paulo vai dizer, procure as coisas que são do alto, porque Cristo está no alto. Mas Ele não está em qualquer lugar. Cristo está sentado à direita de Deus. É o lugar de honra ao lado de um rei. Assim, a posição de autoridade de Jesus segue imediatamente a posição de autoridade do próprio Deus. Ou seja, quando você clama no nome de Jesus, quando você intercede no nome de Jesus, quando você entrega a sua vida ao senhorio de Jesus, você está dizendo que você reconhece que quem tem o controle da sua vida foi aquele que recebeu do próprio Deus a mais alta honra, a mais alta autoridade e o mais alto nome. E de onde é que vem essa autoridade de Jesus? Por que é que nós temos que fixar e olhar para o alto, olhar para Cristo onde Cristo está? Porque a fonte da autoridade de Jesus e do poder de Jesus não é porque ele era o mimadinho, não é porque ele era o primogênito. A autoridade dele, ele não recebeu porque ele foi comportadinho, ou porque Deus gostava mais dele do que dos outros. Mas se você observar lá Filipenses capítulo 2, versículos de 5 a 11, você vai perceber que Jesus, Ele esvaziou-se a si mesmo, Ele abriu mão, Ele renunciou, Ele tomou a minha forma e a sua forma, se fez semelhante a cada um de nós. E Ele foi obediente a Deus o Pai até a morte. E o texto diz, Filipenses 2, morte de cruz. Por isso, está lá no texto, por isso, Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Paulo vai dizer, olha, você quer ter alegria permanente? Procure as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mas que diferença faz esse lugar? O que isso tem a ver com a minha vida e a sua vida? Cristo está lá. O texto do salmista, no Salmo 110, diz que Deus o colocou ali, dizendo, olha, fique aqui, aguarde aqui até que eu coloque os seus inimigos debaixo dos teus pés. Coloque os teus inimigos como estrado, como suporte. Os reis da antiguidade, muitas vezes pediam para ser retratados, ser desenhados, colocando os pés em cima dos inimigos vencidos. Você já viu isso? Quando os inimigos eram derrotados, quando um povo inimigo é conquistado, geralmente o que o rei faz? Ou fazia nos tempos medievais? Mandava trazer o líder do exército vencido, ele era humilhado, colocado com a cara no pó, e o rei vencedor colocava os pés em cima dele, dizendo, você está abaixo dos meus pés, eu tenho autoridade, eu tenho poder, eu tenho domínio. O que Deus está falando aqui, o que a palavra de Deus está dizendo, e está lá em Hebreus capítulo 10, versículos de 12 a 13, mas quando esse sacerdote, Jesus, olha o que aconteceu, acabou de oferecer para sempre, lá na cruz, um único sacrifício pelos pecados, ele assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Sabe por que você tem que colocar o seu olhar no alto, o seu coração no alto? Sabe por que para ter alegria permanente, ser capaz de continuar a enfrentar opressão, tentação e desânimo, você precisa estar com o seu olhar, o seu coração e a sua mente no alto? Porque o alto te lembra que em Cristo você é mais que vencedor, porque a expectativa de Cristo é a sua também de vitória, porque os inimigos de Cristo são seus inimigos também, ou os seus inimigos são os inimigos de Cristo também. Aqueles que se levantam contra você, se Ele é o Senhor da sua vida, se levantam contra Cristo também. Aqueles que tentam derrotar você, tentam derrotar a Cristo também. Aqueles que tentam humilhar você, tentam humilhar a Cristo também. E a palavra de Deus diz que esse Cristo está à direita de Deus o Pai, esperando o momento certo de colocar esses inimigos debaixo dos seus pés. O alto te lembra quem Cristo é como Senhor da sua vida, e te lembra que em Cristo você é mais do que vencedor, porque a expectativa dele de vitória é a sua também. Os inimigos dele, ou os seus inimigos, são os inimigos dele também. E creia numa coisa que esse texto ensina: a vitória de Cristo é vitória sua
também. A vitória que ele conquistou e a vitória que ele vai conquistar é sua também. Por isso que para permanecer com o coração alegre, apesar do desânimo, apesar da opressão, apesar da sedução, apesar dos ataques, você precisa manter o seu coração, a sua mente, a sua alma no alto em Jesus. Porque no alto, e olhando e se lembrando disso, você se lembra aquilo que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 8. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, vitória, fome, trairagem, demônios, principados, potestades, injustiça, doença, câncer, miséria, desemprego. Ele diz não. Nada, nenhuma dessas coisas pode nos separar. E ele termina dizendo, mas em todas essas coisas, nós já somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Se você quer enfrentar as dificuldades da vida, se você quer experimentar a alegria permanente, é hora de você começar a pensar quem são os seus referenciais. São os da terra ou do alto? Quem é o padrão para você? São os da terra ou do alto? Tem gente que desanima, tem gente que desiste, porque está com foco no lugar errado. Está com foco no pastor. O pastor pode decepcionar você. O pastor pode entristecer você. O pastor pode frustrar suas expectativas. Tem gente que está com foco no seu esposo, na sua esposa, no professor da escola dominical, no líder da igreja. Essas pessoas podem decepcionar você. Essas pessoas podem frustrar você. Essas pessoas podem entristecer você. Mas a palavra de Deus diz que quando você olha para Jesus como autor e consumador da sua fé, podem vir decepções, podem vir tristezas, pode vir desânimo, pode vir tentação, pode vir opressão, mas o Senhor vai te manter lutando, vai te manter em pé, e Ele não vai deixar nem permitir que nada nem ninguém roube a alegria da salvação que Ele te deu. A questão é para quem que você está olhando? Quem são os seus referenciais? Para quem que você está olhando como modelo de vida? Para quem que você está olhando para tocar a sua vida? O apóstolo, a palavra de Deus, o autor de Hebreus, no capítulo 12, olha o que ele diz de uma forma muito prática. Ele diz, olha, vocês estão aí na caminhada, está difícil, está complicado. Ele diz, portanto nós, Hebreus 12, 1 e 2, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, inclusive modelos errados, e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida, o projeto de vida, a vida que Deus tem para você, que Ele te propõe. Agora olha o que ele diz no versículo 2 de Hebreus 12. Tendo os olhos fitos em Jesus, o autor, aquele que começou, e o consumador, aquele que vai com você até a linha de chegada, e vai te manter em pé, e vai manter o teu coração alegre. A questão é, para quem você tem olhado? Quem são os seus modelos? Você quer ter alegria permanente? Não simplesmente entregue o seu coração a Jesus, mas tenha Jesus como seu modelo, como a sua referência. Mantenha o seu olhar no alto. Procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus e ninguém pode tirá-lo de lá. A luta está grande? Estão tentando roubar a sua alegria? A enfermidade está corroendo a tua carne, as suas emoções estão detonadas, as finanças estão esvaindo, a amargura tomou conta do seu coração, você está pensando em desistir? Em nome de Jesus, olhe para o alto e olhe para Jesus, que está sentado à direita de Deus, esperando que esses inimigos todos sejam colocados debaixo dos seus pés, porque a vitória de Jesus vai ser a sua vitória também. Tudo aquilo que Ele conquistou na cruz, Ele não conquistou para Ele mesmo. Ele conquistou para mim e para você. Ele conquistou por nós na cruz do Calvário. Por isso é que o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, Ele morreu para que aqueles que vivem, não vivam mais para si, mas vivam por meio daquele que por eles morreu e ressuscitou e venceu a morte. Mas o apóstolo Paulo, ele coloca uma segunda coisa, ele diz, olha, não somente olhem para o alto,
Mas no versículo 2, ele dá uma outra ordem. Ele diz, olhem para o alto, mas façam o quê? O que diz aí no verso 2 de Colossenses? Qual é a ordem que está aí na sua Bíblia? Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. É bonito ouvir olhar para Jesus, mas a semana começa, os problemas vêm, as dificuldades vêm, e nós somos tentados a tirar o foco do alto e colocar o foco nas pessoas, nas coisas, nas circunstâncias. E a pergunta é, como manter o pensamento nas coisas do alto? Como manter o pensamento e o foco em Jesus? O próprio apóstolo Paulo vai responder em Filipenses 4, versículos 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Mais do que isso, ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus de paz estará com vocês. Esse texto é muito claro, mas nem sempre a gente o entende da forma como ele deve ser entendido. Paulo entendia a influência que os pensamentos exercem sobre a vida humana. O que a pessoa permite que ocupe a sua mente, vai mais cedo ou mais tarde determinar as suas palavras e ações. Você quer manter a alegria permanente? Mantenha o seu coração, mantenha o seu pensamento nas coisas do alto. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Você vai falar, você vai reagir de acordo com aquilo que você está se enchendo. O apóstolo Paulo diz, esse texto de Filipenses 4 para mim é muito claro, ele diz, olha, escolham aquilo que vocês estão trazendo para dentro de vocês. E aí, queridos, isso tem a ver com coisa prática, assim, não são usos e costumes, mas é questão espiritual mesmo. Do que você está enchendo o seu coração, do que você está enchendo a sua alma, que tipo de música que você está ouvindo, que tipo de livros, de literatura você está lendo, o que você está enchendo o seu coração, a sua alma e as suas emoções. Se você ouve Ai Se Eu Te Pego, se você ouve É o Tchan e o Tchu, e se você ouve, é disso que está enchendo, você está tirando o foco do alto. Quando vier a opressão, vier a sedução e vier a tentação, você não vai suportar mesmo. Vão roubar a sua alegria sim, você não vai conseguir a voz de Deus, porque não existe nada de você em Jesus, ou nada em você de Jesus, que possa te manter em pé. Eu quero dizer para você de uma forma muito clara, me causa estranheza, me incomoda. Pessoas que muitas vezes cultuam o Senhor, e Deus diz isso lá em Isaías. Com uma das mãos levantam e adoram o Senhor, e com outras estão celebrando a Satanás. Pessoas que celebram cultos de casamento, aniversário, fazem um culto a Deus, e depois vão dar festas, com músicas com promiscuidade, pornografia. Estão enchendo a sua mente, o seu coração, com coisas que são da terra, e não entendem porque o desânimo bate, não entendem porque a opressão está tomando conta, não entendem porque a sua família está sendo destruída, não entendem porque estão perdendo os seus filhos. Porque não adianta só olhar para o alto uma vez por semana no domingo à noite. Não adianta só olhar para o alto quando você ouve uma canção. Não adianta só olhar para o alto quando você lê um texto bíblico. É preciso, diz a Bíblia, não sou eu que estou dizendo, manter o pensamento nas coisas do alto, se você quer ter alegria permanente na sua vida. A Bíblia diz que ninguém pode servir a dois senhores. Vai amar a um e odiar o outro. Vai servir a um e se rebelar contra o outro. O próprio Deus diz isso lá em Isaías capítulo 1, se você acha que é opinião pessoal do pastor. Deus diz assim, eu estou enojado das festas de vocês. Eu estou cansado das celebrações de vocês. E quando vocês levantam as mãos para me adorar, as mãos de vocês estão cheias de sangue. Porque o coração de vocês está na terra. A mente de vocês está na terra. A vida de vocês está na terra. E vocês como religiosos vêm buscar, trazendo os problemas de vocês, e vêm dizer que eu sou o Senhor. Ah, sim, eu sei que eu sou o Senhor. Eu tenho visto como eu sou o Senhor da vida de vocês. Sabe, querido, o apóstolo Paulo está dizendo isso aqui porque ele sabe que aquilo que ocupa a sua mente é a influência dos seus pensamentos. E aquilo que você ocupa a sua mente é aquilo que vai mais cedo ou mais tarde determinar quem você é. O que você fala é resultado do que você ouve. O que você pensa é resultado do que você absorve.
Não tem jeito, a psicologia, não precisa nem de Bíblia, a psicologia explica isso. As reações que você vai ter no momento da dificuldade, da pressão, da opressão, da tentação, da sedução e do desânimo, tem a ver com aquilo que você trouxe para dentro da sua vida. E se não existe nada do alto, o que você vai ter para enfrentar essas situações são as coisas da terra. E as coisas da terra não são capazes de enfrentar os dardos inflamados de Satanás. Porque o apóstolo Paulo diz em Efésios que a minha luta, a sua luta nessa vida, não é contra as coisas da terra, não é contra a carne nem o sangue. Mas o que o Paulo diz? São contra as hostes espirituais das maldades, aonde? Nos lugares celestes. As coisas da terra não vão te ajudar a manter a alegria permanente. Porque onde a tua história escrita é mudada e onde as coisas são decididas, quer você acredite ou não, é no mundo espiritual. E no mundo espiritual não adianta gritar está amarrado. No mundo espiritual não adianta botar a Bíblia aberta no Salmo 91 ou pendurar um quadro da Bíblia, botar um adesivo no carro. No mundo espiritual isso não faz efeito algum. No mundo espiritual não tem mandinga evangélica. No mundo espiritual não tem abracadabra. No mundo espiritual tem um coração cheio de Deus. E a questão é do que você tem ocupado a sua mente. Onde ou em que você tem colocado os seus pensamentos. Faça um exercício nessa última semana, nesse último mês. Aquilo que você ouviu. Entenda muito claro, eu não estou falando de usos e costumes, eu não estou falando de sacro e de evangélico, eu não estou com esse discurso raso, não. Eu estou dizendo aquilo que a palavra de Deus coloca. É algo verdadeiro, é algo nobre, é algo correto, é algo puro, é amável, é de boa fama, há alguma virtude, algum louvor, alguma dignidade. E aí o Paulo é quem diz, Filipenses 4:9, se é assim, pensem nessas coisas. E para que você entenda, que não sou eu que estou dizendo isso, Paulo, inspirado por Deus, para não deixar qualquer dúvida, ele diz assim, pensem nessas coisas, e aí em seguida ele diz, se ele parasse por aqui, bom, é só o que eu estou pensando, tá bom. Aí ele diz, não acabou aí, versículo 9 de Filipenses 4, ponham em prática. Porque não adianta também só você ouvir música evangélica, ficar lendo a Bíblia, ouvir mensagem, eu vou colocar o meu coração no alto, minha mente no alto, Jesus, 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 igual uns mantras gospel que existem hoje por aí. Fica 40 minutos, Jesus, 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 não. Vida cristã é prática. Vida cristã é vida real, não é mundo de fantasia. Vida cristã é colocar em prática aquilo que a Bíblia diz, aquilo que a Bíblia ensinou. E aí o Paulo vai dizer, ponham em prática o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram. A combinação das virtudes que são listadas nos versículos 8 e 9, vai produzir com certeza um modo sadio de pensar. Isso vai resultar numa vida de um coração permanentemente alegre. Agora, se você não pensa nas coisas do alto, você não pode praticar as coisas do alto. Você não sabe. Se você não pensa nas coisas de Deus, você não, na hora que acontecer a situação, Satanás vai roubar a sua alegria, claro, você não sabe o que fazer. Você não sabe como enfrentar, porque não tem nada na sua mente, não tem nada no seu coração, não tem nada na sua história. Aí você vai usar o que você está ouvindo durante a semana, você vai usar as coisas da terra, e nenhuma delas resolve. Nenhuma campanha resolve, nenhum sal grosso resolve. Nenhum pagode resolve. Nenhuma música, por mais dançante, gostosa que seja, ritmada, vai resolver. Não vai. Porque o apóstolo Paulo diz que para ter alegria permanente é preciso seguir e aprender com a vida de Jesus. É preciso pensar e praticar. Quando eu olho para a vida de Jesus, Jesus de Nazaré, que esteve aqui por cerca de 33 anos aproximadamente, principalmente nos 3 anos do ministério público dele, me chama muita atenção. Que Jesus não é um super-herói. Jesus não é alguém dotado de poderes sobrenaturais, não. Jesus é alguém que, apesar de ser o Filho de Deus, na sua humanidade, você pode perceber que vira e mexe, às vezes no meio do conflito, da confusão, e a pressão estava grande. Você se lembra o que Jesus fazia com relação à multidão aos seus discípulos? Dá um tempo para mim, porque eu vou ali orar. Eu vou ali que eu preciso falar com meu pai, eu preciso encher a minha mente e meu coração das coisas do alto.
Você vai pegar na história de Jesus vários momentos em que ele deixa a multidão esperando, em que ele deixa os discípulos sozinhos. Às vezes ele chama até alguns e diz, espera aí, eu preciso ficar sozinho. Não adianta só eu querer fazer, enfrentar e praticar, eu não posso praticar, não, eu tenho que me alimentar da minha relação com o Pai. Eu tenho que me alimentar das coisas do alto, eu tenho que olhar. E àquela altura o alto era quem? Era Deus o Pai. Ele se voltava para Deus o Pai, se enchia das coisas, e ele dizia, Pai. Depois você lê João 17, a oração que ele faz pelos discípulos e várias outras orações que ele faz. Pedindo a Deus direção, pedindo a Deus orientação, pedindo a Deus pelas pessoas que estavam com ele, pedindo a Deus como... E nós estudamos aqui, quando falamos de opressão, se não me falha a memória, a oração que Jesus faz no jardim do Getsêmani, Deus meu, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. O próprio Jesus, o Cristo, ele enfrentou as lutas dessa vida enquanto esteve aqui, colocando o seu coração nas coisas do alto, a sua mente nas coisas do alto, e foi dizer, Senhor, eu não estou aguentando, Pai. O texto, e é uma das mensagens da série, você pode encomendar, o texto diz que Jesus suava gotas como que de sangue. Você acha que ele conseguiu suportar por quê? Porque ele era o queridinho de Deus? Naquela hora ali, era o homem, era o ser humano de carne e osso como eu e você. Senão a cruz não teria valor algum, senão Satanás ia dizer, não vale, ele não vale, ele não sente dor, ele não sente medo, não, ele sentia dor, ele sentia medo, ele sentia o pavor da morte. Sabe como é que ele enfrentou e não deixou Satanás roubar a sua alegria, e não o fez desistir? Ele colocou o seu coração nas coisas do alto e disse, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja como eu quero, mas seja feita a tua vontade. E aí no momento seguinte ele se levanta e coloca em prática e diz, vamos embora. Está chegando o que me traz, vamos viver a vida, vamos encarar. Se Deus disse que algo vai acontecer, se o Pai disse que eu vou ressuscitar, eu tenho que acreditar nisso. O que move Jesus a enfrentar a cruz não são poderes sobrenaturais, porque ele morreu como um ser humano, como eu e você. O que move Jesus a enfrentar a cruz é o fato de ao longo da sua vida ele ter se alimentado e ter mantido o tempo todo a sua mente, o seu coração no Pai, ligado no Pai. Foi por isso que Jesus não desistiu da cruz. Foi por isso que Jesus não abandonou a cruz. Porque no momento da luta e da dificuldade, pensar e praticar. Agora tem uma coisa nesse texto de Filipenses 4 que me chama a atenção, que é uma promessa. É o segundo texto que nós estamos lendo, Filipenses 4, 8 e 9. Ele diz, pensem nisso, ponham em prática então, pratiquem, pensem e pratiquem. E por que você vai ter alegria permanente? O que vai te garantir? Qual é a promessa que tem no versículo 9 de Filipenses 4, no final? O que ele está dizendo? Isso, E o Deus de paz estará com vocês. Percebe? Ele não diz que é a paz de Deus não é algo que Deus vai te dar. Não é algo que Deus vai fazer. Não é uma bênção que Deus, não. A promessa é que o próprio Deus vai se fazer presente naquela situação. É mais do que algo que Ele possa dar, é mais do que algo que Ele possa fazer. É a promessa da presença dEle. Não é meramente um estado mental, psicológico, mas é uma tranquilidade, uma paz que vem baseada na presença de Deus. É um sentimento e um estado daqueles que sabem que têm os seus pecados perdoados. Que sabem que o seu Deus está acima de tudo e de todos. Daqueles que sabem que aconteça o que acontecer, esse Deus jamais vai virar as costas, jamais vai abandonar e jamais vai deixar de amar você. E quando você entende que Deus te ama, a ponto de não te deixar em qualquer situação, você entende que as dimensões do amor e do cuidado de Deus ultrapassam a sua compreensão, ultrapassam as circunstâncias. Interessante que a expressão que é colocada aqui, né, o Deus de paz estará com vocês, é a ideia de guardar. Ele vai seguir depois no texto de Filipenses, se você quiser continuar lendo, ele diz, façam, etc. E o Deus de paz guardará a mente e o coração de vocês. É uma outra promessa que tem nesse texto mais para frente. Essa ideia de guardar é esse conceito militar que retrata um sentinela que está montando guarda.
Sabe, essa custódia protetora de Deus para com os que estão em Cristo Jesus é algo que vai no íntimo da alma, do ser, das dúvidas, dos medos e dos temores. Você pode ter alegria permanente quando você entender que há uma promessa de que a presença de Deus vai ser uma realidade constante na sua vida. Não é uma bênção que Ele vai te dar. Ele vai dar dele mesmo na sua vida e da presença dele na sua vida. Mas você só vai ser capaz de experimentar isso, apesar do desânimo, da sedução e da opressão, se você manter o teu foco no alto, se você olhar para o alto e manter o teu foco lá. Se encher das coisas do alto. Mais do que vir num culto dominical. Mais do que ouvir algumas canções num CD. O resultado está nesse próprio texto de Filipenses 4. É por isso que o Paulo, no começo desse capítulo 4 de Filipenses, no versículo 4, ele dá um conselho, ele dá uma dica. Olha aí, por favor, você que está com a sua Bíblia aberta. Filipenses 4:4. Antes de dizer tudo isso que ele falou, ele dá uma primeira ordem. O que ele diz aí em Filipenses 4:4? Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Ou nessa versão que o Robson leu aqui. Tenham sempre alegria. De que jeito? Unidos? Unidos com o Senhor. Percebe? Paulo está dizendo, olha, essa coisa de alegria permanente não é coisa de louco. Não é impossível agora. Você só vai conseguir experimentar alegria permanente se você buscar estar permanentemente ligado ao Senhor. Porque quando você olha para o alto e se lembra que Cristo está à direita de Deus, esperando os seus inimigos serem colocados debaixo dos seus pés. Se Ele é o Senhor da sua vida, se Ele é o dono da sua vida, que os teus adversários são os dele também, e que a vitória dele é tua também, e se você se mantiver lá, enchendo a tua mente de coisas do alto, não tenha dúvida, na hora que o desânimo chegar, na hora que a opressão chegar, na hora que a tentação chegar, e eles vão chegar, não tenha dúvida, que isso não vai poder roubar a tua alegria. É por isso que vários autores bíblicos, em tempos diferentes, vão falar a respeito disso. Tiago, na sua carta, no capítulo 1, versículo 2, diz assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Milhares de anos antes, quinta-feira eu preguei sobre isso aqui no nosso culto de oração. Abacuque capítulo 3, versículos 17 e 18. Deus não respondeu nada, não está acontecendo nada ainda, está tudo do mesmo jeito, a coisa está desandando. E aí depois de colocar o seu pensamento e o seu coração nas coisas do alto, quem estava aqui quinta-feira ouviu sobre isso, Abacuque diz, eu vou parar e vou ver o que o alto tem para me dizer, o que o Senhor tem para me dizer. Aí Deus fala ao coração, Deus manifesta a presença dEle. Aí o Abacuque diz assim, mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim, eu exultarei, não porque está tudo bem, porque eu não sou louco, mas eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. Sabe, a palavra de Deus nos ensina, e Pedro vai dizer na sua primeira carta, 1 de Pedro 4,13, mas alegrem-se, à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Alegrem-se na medida que a tentação chega, a opressão e a sedução chega. Alegrem-se. Alegrem-se porque se vocês estão participando dos mesmos sofrimentos que Cristo participou, se o seu coração e a sua mente estiver no alto, você não vai ter dúvida. Que se você participa do sofrimento, a glória dele vai se manifestar e você vai participar da vitória e da manifestação da glória dele e ela vai ser revelada na sua vida e nisso que te traz dor e tristeza hoje, em nome de Jesus. Ed Renekiewicz tem uma frase que eu gosto muito, e já citei aqui várias vezes, um dos seus livros, chamado Vivendo com Propósitos. Ele diz o seguinte, alegria e felicidade não é um lugar onde você chega, mas é o jeito como você escolhe caminhar. Você não vai encontrar alegria num lugar.
Você não vai encontrar alegria na igreja. Você não vai encontrar alegria no pastor. Você vai encontrar alegria quando você escolher caminhar permanentemente com Jesus. Você vai encontrar alegria quando você decidir colocar o teu foco no alto e manter a tua mente, o teu coração lá, todos os dias da sua vida, um dia de cada vez. Porque felicidade não é um lugar onde você vai chegar. Felicidade não é uma vitória que você vai conquistar. Porque vitórias vêm, mas depois vem lutas de novo. Vitórias vêm, mas depois vem lutas também. Felicidade é a forma como você escolhe caminhar. Eu quero terminar essa série de mensagens intituladas Aprendendo com a Vida de Jesus, dizendo isso para você. Sabe, o segredo e o que Jesus nos ensina, quando ele enfrentou a opressão lá no deserto, a sedução, a tentação lá no deserto, quando ele enfrentou a opressão lá no jardim do Getsêmani, quando ele enfrentou o desânimo em outras circunstâncias, o segredo de Jesus não é porque ele tinha poderes especiais, mas era porque o foco dele estava no alto. E durante a sua jornada ele não tirou o foco de lá enquanto ele pôde. Ele encheu a sua mente e o seu coração das coisas do alto. Quando a tentação veio, Satanás disse, não, transforma pedras em pães. Ele podia dizer, também está escrito. Também está escrito e também está escrito, Satanás. E no final da história, você que estava aqui ouviu. Depois disso, o diabo o deixou e os anjos o serviram. Quando Jesus foi oprimido no Getsêmani, ele foi tentado a desistir. Mas o coração e a mente dele estavam no alto, E ele disse, Senhor, eu estou sendo tentado a arrumar um outro jeito. Mas eu quero manter o meu coração dentro da tua vontade, que seja feita a tua vontade. E o final da história você conhece. No terceiro dia, ele venceu a morte, e é por isso que ele está à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. O final da minha história e da sua história, eu disse isso esse final de semana no acampamento de jovens que eu fui pregar desde quinta-feira. O final da minha história e da sua história não são responsabilidade de Deus. A responsabilidade é minha e a responsabilidade é sua. Porque Deus é tão bom que Ele deu a você o direito e a liberdade de escolher como você quer viver a sua vida e o que você quer fazer dela. A responsabilidade é sua. A vida de Jesus nos ensina que é possível viver com uma alegria permanente. É possível viver uma vida abundante, apesar das lutas, apesar da tentação, apesar do desânimo, apesar dos ataques de Satanás. É possível. Mas são as escolhas que você faz que podem fazer a diferença. Não adianta ficar dividido. Não adianta buscar o alto só quando é conveniente. É preciso colocar o teu coração e a tua mente no alto e permanecer lá. Não adianta adorar Jesus e cantar canções que envergonham o nome de Cristo. Não adianta ler a palavra de Deus e estar enchendo os olhos de coisas que profanam e envergonham a cruz de Jesus. Não adianta fazer coisas que adoram e glorifiquem ao Senhor, mas também fazer coisas que envergonham e jogam lama na cruz de Jesus Cristo. Porque o segredo da felicidade está no alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus, com todo o poder e toda a autoridade. E a promessa que Ele faz, quando você coloca o seu coração lá, no momento da dificuldade, da dor, promessa, Ele desce de lá, e você percebe e experimenta a presença dEle aqui, aonde você estiver, aconteça o que acontecer, seja qual for o momento que você esteja passando na sua vida. Nós temos aprendido nesses últimos domingos que o maior exemplo que nós temos, o maior testemunho que nós temos,
E a referência para a nossa vida, para viver esse mundo louco, conturbado, injusto, é o exemplo de vida de Jesus Cristo. E nos últimos 3 domingos, nós falamos sobre como enfrentar algumas situações que Satanás tenta lançar sobre a nossa vida e que tentam nos tirar dos planos de Deus. Ouvimos que Deus tem planos, Deus tem projetos, Deus dá meios para que esses planos se cumpram, mas ao mesmo tempo Satanás está trabalhando diuturnamente para entristecer, para roubar, para matar, para destruir e para tentar tirar você dos planos de Deus. E nessas últimas 3 mensagens nós aprendemos sobre como enfrentar a sedução, como enfrentar a opressão e como enfrentar o desânimo. Mas o que eu quero falar a você nessa noite, fechando essa série de mensagens, é sobre o ponto final dessa história. Porque opressões, seduções e desânimo são coisas que vão fazer parte da nossa caminhada e da nossa vida. Mas a questão é, e depois que nós vencemos a opressão? E depois que você vence o desânimo? E depois que você vence a tentação? Que atitudes práticas você deve ter para se manter equilibrado, para enfrentar os problemas e, apesar dos problemas, manter o seu coração alegre? Qual é o segredo? Qual é o caminho? Quais são as atitudes que um cristão deve ter para que, apesar do desânimo, apesar da tentação, apesar da opressão, apesar das situações dessa vida, você possa manter o equilíbrio para continuar caminhando, você possa manter o equilíbrio suficiente para continuar enfrentando essas circunstâncias e não deixar que essas circunstâncias roubem a alegria do seu coração. Pensando nisso, eu quero refletir com você nessa noite sobre segredos para experimentar alegria permanente. Segredos para experimentar alegria permanente. O que é que a Bíblia nos ensina? O que é que o próprio Jesus nos ensina para aprendermos a experimentar alegria permanente? Para isso eu peço que você abra a sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 3. Eu quero ler com você apenas 2 versículos. Colossenses 3, versos 1 e 2. Diz assim o texto: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Vou ler de novo. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Que Deus possa abençoar a sua palavra, o Espírito do Senhor possa aplicá-la ao meu e ao seu coração. Esse texto começa com uma expressão que não está aí por acaso. Ela começa com a expressão portanto. Ou seja, Paulo está concluindo alguma coisa. Paulo, depois de ter ensinado ou ter colocado algumas questões para aquelas pessoas, ele vai concluir, ele vai colocar questões práticas. Essa palavra liga a seção doutrinária da carta aos Colossenses com a seção prática. É como se Paulo dissesse: olha, eu passei toda a teoria para vocês, eu mostrei para vocês o caminho das pedras, eu mostrei para vocês o que deve ser feito, agora eu vou ensinar a vocês como colocar isso na prática, como colocar isso na vida real. É interessante que as declarações desse texto são ordens, estão no imperativo. É interessante que ele diz assim: olha, procurem, mantenham. Ele dá 2 ordens, e essas declarações do imperativo indicam que o crente deve fazer isso em consequência de ter uma experiência pessoal com Jesus. Porque ele diz: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo. Ou seja, a primeira coisa que Paulo diz aqui, que eu quero deixar claro para você nessa noite, é que se você não tem uma experiência com Cristo ressurreto, se você não tem uma experiência pessoal com Jesus, se você não convidou Jesus para ser o Senhor e o Salvador da sua vida, qualquer outra coisa que você faça pode até te ajudar, mas não vai resolver o seu problema, não vai ser capaz de produzir alegria permanente no seu coração. Paulo parte do pressuposto que as pessoas que o ouviam ou que liam a sua carta
já tinham tido uma experiência pessoal com Jesus. Então eu quero começar esse sermão de uma maneira inversa de como normalmente ele é pregado. Geralmente os sermões são pregados e no final se faz um convite para a pessoa aceitar Jesus. Eu quero começar de uma maneira diferente. Eu quero dizer para você nessa noite que a primeira decisão que você precisa tomar nessa noite, caso você ainda não tenha tomado, é entregar a sua vida a Jesus, reconhecer Jesus como Senhor e como Salvador da sua vida, da história e de tudo que te cerca. É preciso que você reconheça que só Ele pode mudar a sua história, só Ele pode perdoar os seus pecados, só Ele pode te dar alegria permanente, só Ele pode dar sentido para a sua vida. Porque o Paulo diz, olha, eu vou entrar na parte prática, mas se Jesus não é o Senhor da sua vida, vai ser difícil colocar essas coisas em prática, vai ser difícil viver dessa maneira, vai ser mais difícil você conseguir experimentar essa alegria permanente. E a primeira pergunta que eu faço para você nessa noite é a seguinte: Jesus já é Senhor da sua vida? Jesus já é o Senhor de tudo que você é, de tudo que você tem? Que lugar Jesus ocupa na tua história? Que lugar Jesus ocupa no teu coração? Que lugar Jesus ocupa na tua agenda? Que lugar Jesus ocupa nos dias da tua semana? Que lugar Jesus ocupa no teu casamento, no teu relacionamento familiar? Que lugar Jesus ocupa nas tuas dores, nos teus problemas? O apóstolo Paulo vai dizer, olha, o ponto de partida para ter alegria permanente é ter a consciência de que você morreu por uma vida sem Jesus, que a vida sem Jesus é morte, que a vida sem Jesus não faz sentido, que a vida sem Jesus não pode haver alegria permanente numa vida sem Jesus. Ele diz, então, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, e aí ele dá uma dica, ele dá um conselho, mais do que isso, ele dá uma ordem. Ele diz, olha, fixem o coração ou a mente nas coisas do alto. Se Jesus é o Senhor da vida de vocês, se Jesus é o Senhor, ou pelo menos você deseja que Ele seja, se você não tomou essa decisão, daqui a pouco eu vou te dar a oportunidade para que você manifeste publicamente isso. Talvez hoje a primeira decisão que você tenha que tomar seja entregar a sua vida a Jesus e declará-lo como o Senhor da sua vida. Você precisa fazer isso. A partir disso, então, você pode prestar atenção e eu tenho certeza que isso aqui vai funcionar para você. Porque o Paulo vai dizer, olha, se Jesus é o Senhor da sua vida, fixe a sua mente, o seu coração nas coisas do alto. Aí talvez você esteja se perguntando, por que o alto? Que alto é esse? E que coisas do alto são essas? Eu quero então compartilhar com você o que Paulo está querendo dizer. Paulo, em primeiro lugar, diz assim, olha, procurem as coisas que são do alto. Que lugar alto é esse? Olha aí no seu texto, o primeiro versículo que nós lemos, versículo 1. Procurem as coisas que são do alto. Por que o alto? Porque esse alto é o quê? É o lugar aonde? Onde Cristo está sentado à direita de Deus. É interessante que Paulo, na verdade, está fazendo uma citação do livro de Salmos. Ele está citando o Salmo 110, versículo 1, quando o salmista diz assim, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, né, ele está falando, Deus disse para Jesus, o salmista está dizendo, senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Esse Salmo 110 é o salmo mais profético que existe de todos os salmos, ou seja, Davi falando centenas de anos antes de Jesus vir ao mundo, ele está falando acerca de Jesus e falando acerca do que ia acontecer com Jesus, que ele ia ser coroado pelo Pai, e Deus o Pai ia colocar Jesus o Filho ao seu lado, recebendo todo o poder e toda a autoridade. E não por acaso Jesus estava, o texto diz, à direita de Deus. Por quê? Se você gosta de filmes medievais, ou mesmo se você conhece o protocolo, sempre que existe uma autoridade, qualquer cerimônia pública, qualquer tipo de cerimônia, se você quer saber quem são as pessoas que têm maior honra diante daquela autoridade, são as pessoas que estão à direita dela. Essa é uma questão protocolar desde sempre. Se você for observar nos filmes medievais, ao lado do rei, a rainha sempre está ao lado direito do rei. Essa é uma questão
histórica. Por isso que Paulo vai dizer, procure as coisas que são do alto, porque Cristo está no alto. Mas Ele não está em qualquer lugar. Cristo está sentado à direita de Deus. É o lugar de honra ao lado de um rei. Assim, a posição de autoridade de Jesus segue imediatamente a posição de autoridade do próprio Deus. Ou seja, quando você clama no nome de Jesus, quando você intercede no nome de Jesus, quando você entrega a sua vida ao senhorio de Jesus, você está dizendo que você reconhece que quem tem o controle da sua vida foi aquele que recebeu do próprio Deus a mais alta honra, a mais alta autoridade e o mais alto nome. E de onde é que vem essa autoridade de Jesus? Por que é que nós temos que fixar e olhar para o alto, olhar para Cristo onde Cristo está? Porque a fonte da autoridade de Jesus e do poder de Jesus não é porque ele era o mimadinho, não é porque ele era o primogênito, a autoridade dele ele não recebeu porque ele foi comportadinho, ou porque Deus gostava mais dele do que dos outros. Mas se você observar lá Filipenses capítulo 2, versículos de 5 a 11, você vai perceber que Jesus, Ele esvaziou-se a si mesmo, Ele abriu mão, Ele renunciou, Ele tomou a minha forma e a sua forma, se fez semelhante a cada um de nós. E Ele foi obediente a Deus o Pai até a morte. E o texto diz, Filipenses 2, morte de cruz. Por isso, está lá no texto, por isso, Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Paulo vai dizer, olha, você quer ter alegria permanente? Procure as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mas que diferença faz esse lugar? O que isso tem a ver com a minha vida e a sua vida? Cristo está lá. O texto do salmista, no Salmo 110, diz que Deus o colocou ali, dizendo, olha, fique aqui, aguarde aqui até que eu coloque os seus inimigos debaixo dos teus pés. Coloque os teus inimigos como estrado, como suporte. Os reis da antiguidade, muitas vezes pediam para ser retratados, ser desenhados, colocando os pés em cima dos inimigos vencidos. Você já viu isso? Quando os inimigos eram derrotados, quando um povo inimigo é conquistado, geralmente o que o rei faz? Ou fazia nos tempos medievais? Mandava trazer o líder do exército vencido, ele era humilhado, colocado com a cara no pó, e o rei vencedor colocava os pés em cima dele, dizendo, você está abaixo dos meus pés, eu tenho autoridade, eu tenho poder, eu tenho domínio. O que Deus está falando aqui, o que a palavra de Deus está dizendo, e está lá em Hebreus capítulo 10, versículos de 12 a 13, mas quando esse sacerdote, Jesus, olha o que aconteceu, acabou de oferecer para sempre, lá na cruz, um único sacrifício pelos pecados, ele assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Sabe por que você tem que colocar o seu olhar no alto, o seu coração no alto? Sabe por que para ter alegria permanente, ser capaz de continuar a enfrentar opressão, tentação e desânimo, você precisa estar com o seu olhar, o seu coração e a sua mente no alto? Porque o alto te lembra que em Cristo você é mais que vencedor, porque a expectativa de Cristo é a sua também de vitória, porque os inimigos de Cristo são os seus inimigos também, ou os seus inimigos são os inimigos de Cristo também. Aqueles que se levantam contra você, se Ele é o Senhor da sua vida, se levantam contra Cristo também. Aqueles que tentam derrotar você, tentam derrotar a Cristo também. Aqueles que tentam humilhar você, tentam humilhar a Cristo também. E a palavra de Deus diz que esse Cristo está à direita de Deus o Pai, esperando o momento certo de colocar esses inimigos debaixo dos seus pés. O alto te lembra quem Cristo é como Senhor da sua vida, e te lembra que em Cristo você é mais do que vencedor, porque a expectativa dele de vitória é a sua também. Os inimigos dele, ou os seus inimigos, são os inimigos dele também. E creia numa coisa que esse texto ensina: a vitória de Cristo é vitória sua também. A vitória que ele conquistou e a vitória que ele vai conquistar é sua também. Por isso que para
permanecer com o coração alegre, apesar do desânimo, apesar da opressão, apesar da sedução, apesar dos ataques, você precisa manter o seu coração, a sua mente, a sua alma no alto em Jesus. Porque no alto, e olhando e se lembrando disso, você se lembra aquilo que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 8. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, vitória, fome, trairagem, demônios, principados, potestades, injustiça, doença, câncer, miséria, desemprego. Ele diz não. Nada, nenhuma dessas coisas pode nos separar. E ele termina dizendo, mas em todas essas coisas, nós já somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Se você quer enfrentar as dificuldades da vida, se você quer experimentar a alegria permanente, é hora de você começar a pensar quem são os seus referenciais. São os da terra ou do alto? Quem é o padrão para você? São os da terra ou do alto? Tem gente que desanima, tem gente que desiste, porque está com foco no lugar errado. Está com foco no pastor. O pastor pode decepcionar você. O pastor pode entristecer você. O pastor pode frustrar suas expectativas. Tem gente que está com foco no seu esposo, na sua esposa, no professor da escola dominical, no líder da igreja. Essas pessoas podem decepcionar você. Essas pessoas podem frustrar você. Essas pessoas podem entristecer você. Mas a palavra de Deus diz que quando você olha para Jesus como autor e consumador da sua fé, podem vir decepções, podem vir tristezas, pode vir desânimo, pode vir tentação, pode vir opressão, mas o Senhor vai te manter lutando, vai te manter em pé, e Ele não vai deixar nem permitir que nada nem ninguém roube a alegria da salvação que Ele te deu. A questão é para quem que você está olhando? Quem são os seus referenciais? Para quem que você está olhando como modelo de vida? Para quem que você está olhando para tocar a sua vida? O apóstolo, a palavra de Deus, o autor de Hebreus, no capítulo 12, olha o que ele diz de uma forma muito prática. Ele diz, olha, vocês estão aí na caminhada, está difícil, está complicado. Ele diz, portanto nós, Hebreus 12, 1 e 2, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, inclusive modelos errados, e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida, o projeto de vida, a vida que Deus tem para você, que Ele te propõe. Agora o que Ele diz no versículo 2 de Hebreus 12. Tendo os olhos fitos em Jesus, o autor, aquele que começou, e o consumador, aquele que vai com você até a linha de chegada, e vai te manter em pé, e vai manter o teu coração alegre. A questão é, para quem você tem olhado? Quem são os seus modelos? Você quer ter alegria permanente? Não simplesmente entregue o seu coração a Jesus, mas tenha Jesus como seu modelo, como a sua referência. Mantenha o seu olhar no alto. Procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus e ninguém pode tirá-lo de lá. A luta está grande? Estão tentando roubar a sua alegria? A enfermidade está corroendo a tua carne, as suas emoções estão detonadas, as finanças estão esvaindo, a amargura tomou conta do seu coração, você está pensando em desistir? Em nome de Jesus, olhe para o alto e olhe para Jesus, que está sentado à direita de Deus, esperando que esses inimigos todos sejam colocados debaixo dos seus pés, porque a vitória de Jesus vai ser a sua vitória também. Tudo aquilo que Ele conquistou na cruz, Ele não conquistou para Ele mesmo. Ele conquistou para mim e para você. Ele conquistou por nós na cruz do Calvário. Por isso é que o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, Ele morreu para que aqueles que vivem, não vivam mais para si, mas vivam por meio daquele que por eles morreu e ressuscitou e venceu a morte. Mas o apóstolo Paulo, ele coloca uma segunda coisa, ele diz, olha, não somente olhem para o alto, mas no versículo 2, ele dá uma outra ordem, ele diz, olhem para o alto, mas façam o quê? O que diz aí no verso 2 de Colossenses? Qual é a ordem que está aí na sua Bíblia?
mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. É bonito ouvir olhar para Jesus, mas a semana começa, os problemas vêm, as dificuldades vêm, e nós somos tentados a tirar o foco do alto e colocar o foco nas pessoas, nas coisas, nas circunstâncias. E a pergunta é, como manter o pensamento nas coisas do alto? Como manter o pensamento e o foco em Jesus? O próprio apóstolo Paulo vai responder em Filipenses 4, versículos 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Mais do que isso, ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus de paz estará com vocês. Esse texto é muito claro, mas nem sempre a gente o entende da forma como ele deve ser entendido. Paulo entendia a influência que os pensamentos exercem sobre a vida humana. O que a pessoa permite que ocupe a sua mente, vai mais cedo ou mais tarde determinar as suas palavras e ações. Você quer manter a alegria permanente? Mantenha o seu coração, mantenha o seu pensamento nas coisas do alto. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Você vai falar, você vai reagir de acordo com aquilo que você está se enchendo. O apóstolo Paulo diz, esse texto de Filipenses 4 para mim é muito claro, ele diz, olha, escolham aquilo que vocês estão trazendo para dentro de vocês. E aí, queridos, isso tem a ver com coisa prática, assim, não são usos e costumes, mas é questão espiritual mesmo. Do que você está enchendo o seu coração, do que você está enchendo a sua alma, que tipo de música que você está ouvindo, que tipo de livros, de literatura você está lendo. O que você está enchendo o seu coração, a sua alma e as suas emoções? Se você ouve Ai Se Eu Te Pego, se você ouve El Chan e El Chu, e se você ouve, é disso que está enchendo, você está tirando o foco do alto. Quando vier a opressão, vier a sedução e vier a tentação, você não vai suportar mesmo. Vão roubar a sua alegria sim, você não vai conseguir a voz de Deus, porque não existe nada de você em Jesus, ou nada em você de Jesus, que possa te manter em pé. Eu quero dizer para você de uma forma muito clara, me causa estranheza, me incomoda. Pessoas que muitas vezes cultuam o Senhor, e Deus diz isso lá em Isaías. Com uma das mãos levantam e adoram o Senhor, e com outras estão celebrando a Satanás. Pessoas que celebram cultos de casamento, aniversário, fazem um culto a Deus, e depois vão dar festas, com músicas com promiscuidade, pornografia. Estão enchendo a sua mente, o seu coração, com coisas que são da terra, e não entendem. Porque o desânimo bate, não entendem porque a opressão está tomando conta, não entendem porque a sua família está sendo destruída, não entendem porque estão perdendo os seus filhos. Porque não adianta só olhar para o alto uma vez por semana no domingo à noite, não adianta só olhar para o alto quando você ouve uma canção, não adianta só olhar para o alto quando você lê um texto bíblico. É preciso, diz a Bíblia, não sou eu que estou dizendo, manter o pensamento nas coisas do alto, se você quer ter alegria permanente na sua vida. A Bíblia diz que ninguém pode servir a dois senhores. Vai amar a um e odiar o outro. Vai servir a um e se rebelar contra o outro. O próprio Deus diz isso lá em Isaías capítulo 1, se você acha que é opinião pessoal do pastor. Deus diz assim, eu estou enojado das festas de vocês. Eu estou cansado das celebrações de vocês. E quando vocês levantam as mãos para me adorar, as mãos de vocês estão cheias de sangue. Porque o coração de vocês está na terra. A mente de vocês está na terra. A vida de vocês está na terra. E vocês como religiosos vêm buscar, trazendo os problemas de vocês, e vêm dizer que eu sou o Senhor. Ah, sim, eu sei que eu sou o Senhor. Eu tenho visto como eu sou o Senhor da vida de vocês. Sabe, querido, o apóstolo Paulo está dizendo isso aqui porque ele sabe que aquilo que ocupa a sua mente, a influência dos seus pensamentos, e aquilo que você ocupa a sua mente, é aquilo que vai mais cedo ou mais tarde determinar quem você é. O que você fala é resultado do que você ouve. O que você pensa é resultado do que você absorve. Não tem jeito, a psicologia, não precisa nem de Bíblia, a psicologia explica isso.
As reações que você vai ter no momento da dificuldade, da pressão, da opressão, da tentação, da sedução e do desânimo, tem a ver com aquilo que você trouxe para dentro da sua vida. E se não existe nada do alto, o que você vai ter para enfrentar as situações são as coisas da terra. E as coisas da terra não são capazes de enfrentar os dardos inflamados de Satanás. Porque o apóstolo Paulo diz em Efésios que a minha luta, a sua luta nessa vida, não é contra as coisas da terra, não é contra a carne nem o sangue. Mas o que o Paulo diz? São contra as hostes espirituais das maldades, aonde? Nos lugares celestes. As coisas da terra não vão te ajudar a manter a alegria permanente. Porque onde a tua história escrita é mudada e onde as coisas são decididas, quer você acredite ou não, é no mundo espiritual. E no mundo espiritual não adianta gritar está amarrado. No mundo espiritual não adianta botar a Bíblia aberta no Salmo 91, ou pendurar um quadro da Bíblia, botar um adesivo no carro. No mundo espiritual isso não faz efeito algum. No mundo espiritual não tem mandinga evangélica. No mundo espiritual não tem abracadabra. No mundo espiritual tem um coração cheio de Deus. E a questão é do que você tem ocupado a sua mente. Onde ou em que você tem colocado os seus pensamentos. Faça o exercício nessa última semana, nesse último mês. Aquilo que você ouviu, entenda muito claro, eu não estou falando de usos e costumes, eu não estou falando de sacro e de evangélico, eu não estou com esse discurso raso, não. Eu estou dizendo aquilo que a palavra de Deus coloca. É algo verdadeiro, é algo nobre, é algo correto, é algo puro, é amável, é de boa fama, há alguma virtude, algum louvor, alguma dignidade. E aí o Paulo é quem diz, Filipenses 4:9, se é assim, pensem nessas coisas. E para que você entenda, que não sou eu que estou dizendo isso, Paulo, inspirado por Deus, para não deixar qualquer dúvida, ele diz assim, pensem nessas coisas, e aí em seguida ele diz, se ele parasse por aqui, bom, é só o que eu estou pensando, tá bom. Aí ele diz, não acabou aí, versículo 9 de Filipenses 4, ponham em prática. Porque não adianta também só você ouvir música evangélica, ficar lendo a Bíblia, ouvir mensagem, eu vou colocar o meu coração no alto, minha mente no alto, Jesus, 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 igual uns mantras gospel que existem hoje por aí. Fica 40 minutos, Jesus, 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 não. Vida cristã é prática. Vida cristã é vida real, não é mundo de fantasia. Vida cristã é colocar em prática aquilo que a Bíblia diz, aquilo que a Bíblia ensinou. E aí o Paulo vai dizer, ponham em prática o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram. A combinação das virtudes que são listadas nos versículos 8 e 9, vai produzir com certeza um modo sadio de pensar. Isso vai resultar numa vida de um coração permanentemente alegre. Agora, se você não pensa nas coisas do alto, você não pode praticar as coisas do alto. Você não sabe. Se você não pensa nas coisas de Deus, você não, na hora que acontecer a situação, Satanás vai roubar a sua alegria, claro, você não sabe o que fazer. Você não sabe como enfrentar, porque não tem nada na sua mente, não tem nada no seu coração, não tem nada na sua história. Aí você vai usar o que você está ouvindo durante a semana, você vai usar as coisas da terra, nenhuma delas resolve. Nenhuma campanha resolve, nenhum sal grosso resolve. Nenhum pagode resolve. Nenhuma música, por mais dançante, gostosa que seja, ritmada, vai resolver. Não vai. Porque o apóstolo Paulo diz que para ter alegria permanente é preciso seguir e aprender com a vida de Jesus. É preciso pensar e praticar. Quando eu olho para a vida de Jesus, Jesus de Nazaré, que esteve aqui por cerca de 33 anos aproximadamente, principalmente nos 3 anos do ministério público dele, me chama muita atenção. Que Jesus não é um super-herói. Jesus não é alguém dotado de poderes sobrenaturais, não. Jesus é alguém que, apesar de ser o Filho de Deus, na sua humanidade, você pode perceber que vira e mexe, às vezes no meio do conflito, da confusão, e a pressão estava grande. Você se lembra o que Jesus fazia com relação à multidão aos seus discípulos? Dá um tempo para mim, porque eu vou ali orar. Eu vou ali que eu preciso falar com meu Pai, eu preciso encher a minha mente e o meu coração das coisas do alto. Você vai pegar na história de Jesus vários momentos.
em que Ele deixa a multidão esperando, em que Ele deixa os discípulos sozinhos. Às vezes Ele chama até alguns e diz, espera aí, eu preciso ficar sozinho. Não adianta só eu querer fazer, enfrentar e praticar, eu não posso praticar não, eu tenho que me alimentar da minha relação com o Pai. Eu tenho que me alimentar das coisas do alto, eu tenho que olhar, e àquela altura o alto era quem? Era Deus o Pai. Ele se voltava para Deus o Pai, se enchia das coisas, ele dizia, Pai. Depois você lê João 17, a oração que ele faz para os discípulos, e várias outras orações que ele faz. Pedindo a Deus direção, pedindo a Deus orientação, pedindo a Deus pelas pessoas que estavam com ele, pedindo a Deus como... E nós estudamos aqui, quando falamos de opressão, se não me falha a memória, a oração que Jesus faz no jardim do Getsêmani, Deus meu, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. O próprio Jesus, o Cristo, Ele enfrentou as lutas dessa vida enquanto esteve aqui, colocando o seu coração nas coisas do alto, a sua mente nas coisas do alto, e foi dizer, Senhor, eu não estou aguentando, Pai. O texto, e é uma das mensagens da série, você pode encomendar, o texto diz que Jesus suava gotas, como que de sangue. Você acha que ele conseguiu suportar por quê? Porque ele era o queridinho de Deus? Naquela hora ali, era o homem, era o ser humano de carne e osso como eu e você. Senão a cruz não teria valor algum, senão Satanás ia dizer, não vale, ele não vale, ele não sente dor, ele não sente medo, não, ele sentia dor, ele sentia medo, ele sentia o pavor da morte. Sabe como é que ele enfrentou e não deixou Satanás roubar a sua alegria, e não o fez desistir? Ele colocou o seu coração nas coisas do alto e disse, Pai, se for possível afasta de mim esse cálice, mas que não seja como eu quero, mas seja feita a tua vontade. E aí no momento seguinte ele se levanta e coloca em prática e diz, vamos embora. Está chegando o que me traz, vamos viver a vida, vamos encarar. Se Deus disse que algo vai acontecer, se o Pai disse que eu vou ressuscitar, eu tenho que acreditar nisso. O que move Jesus a enfrentar a cruz, não são poderes sobrenaturais. Porque Ele morreu como um ser humano, como eu e você. O que move Jesus a enfrentar a cruz é o fato de ao longo da sua vida ele ter se alimentado e ter mantido o tempo todo a sua mente, o seu coração no Pai, ligado no Pai. Foi por isso que Jesus não desistiu da cruz. Foi por isso que Jesus não abandonou a cruz. Porque no momento da luta e da dificuldade, pensar e praticar. Agora tem uma coisa nesse texto de Filipenses 4 que me chama a atenção, que é uma promessa. É o segundo texto que nós estamos lendo, Filipenses 4, 8 e 9. Ele diz, pensem nisso, ponham em prática então, pratiquem, pensem e pratiquem. E por que você vai ter alegria permanente? O que vai te garantir? Qual é a promessa que tem no versículo 9 de Filipenses 4, no final? O que ele está dizendo? Isso, E o Deus de paz estará com vocês. Percebe? Ele não diz que é a paz de Deus. Não é algo que Deus vai te dar. Não é algo que Deus vai fazer. Não é uma bênção que Deus... Não. A promessa é que o próprio Deus vai se fazer presente naquela situação. É mais do que algo que Ele possa dar, é mais do que algo que Ele possa fazer. É a promessa da presença dEle. Não é meramente um estado mental, psicológico, mas é uma tranquilidade, uma paz que vem baseada na presença de Deus. É um sentimento e um estado daqueles que sabem que têm os seus pecados perdoados. Que sabem que o seu Deus está acima de tudo e de todos. Daqueles que sabem que aconteça o que acontecer, esse Deus jamais vai virar as costas, jamais vai abandonar e jamais vai deixar de amar você. E quando você entende que Deus te ama, a ponto de não te deixar em qualquer situação, você entende que as dimensões do amor e do cuidado de Deus ultrapassam a sua compreensão, ultrapassam as circunstâncias. Interessante que a expressão que é colocada aqui, o Deus de paz estará com vocês, é a ideia de guardar. Ele vai seguir depois o texto de Filipenses, se você quiser continuar lendo, ele diz, façam, etc. E o Deus de paz guardará a mente e o coração de vocês. É uma outra promessa que tem nesse texto mais para frente. Essa ideia de guardar é esse conceito militar que retrata um sentinela que está montando guarda.
Sabe, essa custódia protetora de Deus para com os que estão em Cristo Jesus é algo que vai no íntimo da alma, do ser, das dúvidas, dos medos e dos temores. Você pode ter alegria permanente quando você entender que há uma promessa de que a presença de Deus vai ser uma realidade constante na sua vida. Não é uma bênção que Ele vai te dar. Ele vai dar dele mesmo na sua vida e da presença dele na sua vida. Mas você só vai ser capaz de experimentar isso, apesar do desânimo, da sedução e da opressão, se você manter o teu foco no alto, se você olhar para o alto e manter o teu foco lá. Se encher das coisas do alto. Mais do que vir num culto dominical. Mais do que ouvir algumas canções num CD. O resultado está nesse próprio texto de Filipenses 4. É por isso que o Paulo, no começo desse capítulo 4 de Filipenses, no versículo 4, ele dá um conselho, ele dá uma dica. Olha aí, por favor, você que está com a sua Bíblia aberta. Filipenses 4:4. Antes de dizer tudo isso que ele falou, ele dá uma primeira ordem. O que ele diz aí, Filipenses 4:4? Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Ou nessa versão que o Robson leu aqui. Tenham sempre alegria. De que jeito? Unidos? Unidos com o Senhor. Percebe? Paulo está dizendo, olha, essa coisa de alegria permanente não é coisa de louco. Não é impossível agora. Você só vai conseguir experimentar alegria permanente se você buscar estar permanentemente ligado ao Senhor. Porque quando você olha para o alto e se lembra que Cristo está à direita de Deus, esperando os seus inimigos serem colocados debaixo dos teus pés. Se Ele é o Senhor da sua vida, se Ele é o dono da sua vida, que os teus adversários são os dele também, e que a vitória dele é tua também, e se você se mantiver lá, enchendo a tua mente de coisas do alto, não tenha dúvida, na hora que o desânimo chegar, na hora que a opressão chegar, na hora que a tentação chegar, e eles vão chegar, não tenha dúvida, que isso não vai poder roubar a tua alegria. É por isso que vários autores bíblicos, em tempos diferentes, vão falar a respeito disso. Tiago, na sua carta, no capítulo 1, versículo 2, diz assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Milhares de anos antes, quinta-feira eu preguei sobre isso aqui no nosso culto de oração. Abacuque, capítulo 3, versículos 17 e 18. Deus não respondeu nada, não está acontecendo nada ainda, está tudo do mesmo jeito, a coisa está desandando. E aí depois de colocar o seu pensamento e o seu coração nas coisas do alto, quem estava aqui quinta-feira ouviu sobre isso, o Abacuque diz, eu vou parar e vou ver o que o alto tem para me dizer, o que o Senhor tem para me dizer. Aí Deus fala ao coração, Deus manifesta a presença dEle. Aí o Abacuque diz assim, mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim, eu exultarei, não porque está tudo bem, porque eu não sou louco, mas eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. Sabe, a palavra de Deus nos ensina, e Pedro vai dizer na sua primeira carta, 1 de Pedro 4,13, mas alegrem-se, à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Alegrem-se na medida que a tentação chega, a opressão e a sedução chega. Alegrem-se. Alegrem-se porque se vocês estão participando dos mesmos sofrimentos que Cristo participou, se o seu coração e a sua mente estiver no alto, você não vai ter dúvida. Que se você participa do sofrimento, a glória dele vai se manifestar e você vai participar da vitória e da manifestação da glória dele e ela vai ser revelada na sua vida e nisso que te traz dor e tristeza hoje, em nome de Jesus. Ed Renekiewicz tem uma frase que eu gosto muito e já citei aqui várias vezes. Um dos seus livros, chamado Vivendo com Propósitos, ele diz o seguinte, alegria e felicidade não é um lugar onde você chega, mas é o jeito como você escolhe caminhar. Você não vai encontrar alegria num lugar.
Você não vai encontrar alegria na igreja. Você não vai encontrar alegria no pastor. Você vai encontrar alegria quando você escolher caminhar permanentemente com Jesus. Você vai encontrar alegria quando você decidir colocar o teu foco no alto e manter a tua mente, o teu coração lá, todos os dias da sua vida, um dia de cada vez. Porque felicidade não é um lugar onde você vai chegar. Felicidade não é uma vitória que você vai conquistar. Porque vitórias vêm, mas depois vem lutas de novo. Vitórias vêm, mas depois vem lutas também. Felicidade é a forma como você escolhe caminhar. Eu quero terminar essa série de mensagens intituladas Aprendendo com a Vida de Jesus, dizendo isso para você. Sabe, o segredo e o que Jesus nos ensina, quando ele enfrentou a opressão lá no deserto, a sedução, a tentação lá no deserto, quando ele enfrentou a opressão lá no jardim do Getsêmani, quando ele enfrentou o desânimo em outras circunstâncias, o segredo de Jesus não é porque ele tinha poderes especiais, mas era porque o foco dele estava no alto. E durante a sua jornada ele não tirou o foco de lá enquanto ele pôde. Ele encheu a sua mente e o seu coração das coisas do alto. Quando a tentação veio, Satanás disse, não, transforma pedras em pães. Ele podia dizer, também está escrito. Também está escrito e também está escrito, Satanás. E no final da história, você que estava aqui ouviu. Depois disso, o diabo o deixou e os anjos o serviram. Quando Jesus foi oprimido no Getsêmani, ele foi tentado a desistir. Mas o coração e a mente dele estavam no alto, E ele disse, Senhor, eu estou sendo tentado a arrumar um outro jeito. Mas eu quero manter o meu coração dentro da tua vontade, que seja feita a tua vontade. E o final da história você conhece. No terceiro dia, ele venceu a morte, e é por isso que ele está à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. O final da minha história e da sua história, eu disse isso esse final de semana no acampamento de jovens que eu fui pregar desde quinta-feira. O final da minha história e da sua história não são responsabilidade de Deus. A responsabilidade é minha e a responsabilidade é sua. Porque Deus é tão bom que Ele deu a você o direito e a liberdade de escolher como você quer viver a sua vida e o que você quer fazer dela. A responsabilidade é sua. A vida de Jesus nos ensina que é possível viver com uma alegria permanente. É possível viver uma vida abundante, apesar das lutas, apesar da tentação, apesar do desânimo, apesar dos ataques de Satanás. É possível. Mas são as escolhas que você faz que podem fazer a diferença. Não adianta ficar dividido. Não adianta buscar o alto só quando é conveniente. É preciso colocar o teu coração e a tua mente no alto e permanecer lá. Não adianta adorar Jesus e cantar canções que envergonham o nome de Cristo. Não adianta ler a palavra de Deus e estar enchendo os olhos de coisas que profanam e envergonham a cruz de Jesus. Não adianta fazer coisas que adoram e glorifiquem ao Senhor, mas também fazer coisas que envergonham e jogam lama na cruz de Jesus Cristo. Porque o segredo da felicidade está no alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus, com todo o poder e toda a autoridade. E a promessa que Ele faz, e quando você coloca o seu coração lá, no momento da dificuldade, da dor, promessa, Ele desce de lá, e você percebe e experimenta a presença dEle aqui, aonde você estiver. Aconteça o que acontecer, seja qual for o momento que você esteja passando na sua vida.